hoje sobre o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Aqui Paulo é levado diante do Sinédrio. É importante saber que o Sinédrio naquela oportunidade era formado de saduceus e fariseus. Era metade de cada, vamos dizer assim. Os saduceus representavam a parte liberal desse Sinédrio e também era uma parte mais politizada. A mão de Roma estava sobre esse Sinédrio e eles acabavam indicando, em consenso com os religiosos, o sumo sacerdote. Ananias era assim o cargo que ele exercia. Os fariseus já era a parte mais ortodoxa. Eles criam na ressurreição dos mortos, nos espíritos, acreditavam em anjos. E Paulo era fariseu. Pois bem, Paulo se apresenta diante do Sinédrio, olha fixamente a ele e diz: até aqui tenho servido a Deus, cumprido o meu dever com minha consciência limpa. Dadas essas palavras, o sacerdote Ananias manda bater na boca de Paulo, e Paulo fica muito irado com isso e diz a ele: Deus te punirá a parede branqueada, porque estando aí para me julgar segundo a lei, contrariando a lei, manda ferir-me. Dadas essas palavras, é muito importante mencionar aqui aos amados irmãos que as pessoas trazem aqui três significados distintos para essa expressão que Paulo usa contra o sacerdote, parede branqueada. A primeira delas não é corrente no mundo dos teólogos, mas é um comentário que se diz daqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Está expressa em Mateus 23, 27, quando Jesus se reporta aos fariseus comparando-os a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos e imundícies por dentro. Essa aplicação, então, Paulo dá a Ananias, pela sua palavra, parede branqueada. A segunda é que afirmam que a expressão de Paulo estava relacionada à cegueira, ou seja, a dificuldade visual que Paulo detinha nele, expressa em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, e também Gálatas, capítulo 6, verso 11. Ou seja, Paulo tinha um espinho na carne e esse espinho se referia à dificuldade visual, por isso ele enxergou o semblante daquele sacerdote meio que embaçado, vamos dizer assim. E uma terceira vertente vai dizer que Paulo usou de sarcasmo, dado que aquela função do sumo sacerdote era mais política do que meramente dirigida ou direcionada por Deus. Assim ele se expressou e nas entrelinhas dizendo àqueles que estavam ao seu redor: vocês creem que ele é o sumo sacerdote, mas não é isso que eu creio e não é isso que de fato ele representa aqui nesse lugar. Pois bem, indiferente das posições, fato é que Paulo percebeu que o ambiente era hostil para ele. E isso aqui fica um primeiro princípio. Quando Deus nos chama para dar o testemunho, o nosso testemunho, pregarmos a palavra de Deus, precisamos discernir o ambiente em que estamos. E amados, deparando-se com um ambiente semelhante ao de Paulo, nós precisamos usar de muita sabedoria. E Paulo assim o foi. Muito inteligente, ele então usou em sua defesa: estou sendo julgado por ser fariseu e crer na ressurreição dos mortos. E isso virou uma confusão, porque os da parte dos fariseus criam na ressurreição e os saduceus não. E eles começaram a discutir entre eles e a discussão tomou uma proporção e passou a ser violenta. O comandante, preocupado com a integridade física de Paulo, tira Paulo do meio deles e leva para a fortaleza Antônia, guardando em segurança. Naquela mesma noite, no verso 11 deste capítulo, o Senhor Jesus se coloca ao lado de Paulo e diz a ele: coragem, meu servo, assim como você testemunha em Jerusalém, vai testemunhar em Roma. E amados, ali, posterior a esse episódio, levanta-se 40 homens com o intuito de matar Paulo. Planejam matar Paulo no trajeto, fazem uma conspiração com os sacerdotes e dizem: tragam ele de volta e nós mataremos ele no caminho. Mas o sobrinho de Paulo ouve isso, fica sabendo da conspiração, vai e conta a Paulo. Paulo o instrui para contar para o comandante Cláudio Lísias. Ele conta e Cláudio Lísias então fala: não conta isso para ninguém, e prepara a escolta de Paulo para Cesareia, para ser julgado por Félix. A palavra de Deus vai dizer que ele chamou 2 centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de ir a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. É impressionante o impacto da vida de Paulo, tanto
em Jerusalém, junto aos religiosos, quanto para com Roma. A preocupação do comandante por saber que Paulo era romano. Assim, ele se preocupou em guardar a integridade física de Paulo até a chegada no governador Félix na cidade de Cesareia. Amado, a lição que fica para nós é essa primeira, identificarmos o ambiente que estamos testemunhando, e a segunda é ter a certeza que o Senhor estará ao seu lado, em toda e qualquer circunstância da sua vida. Fique em paz, porque você deve assumir esse testemunho que você é, enquanto igreja viva, para falar do nosso Senhor Jesus Cristo com eloquência, seja para grandes autoridades, seja para quem quer que seja. O Senhor vai guardar a sua vida, vai estar contigo por todo o trajeto e vai levantar pessoas, a exemplo de Cláudio Lísias, para salvaguardar você de qualquer perigo, de qualquer coisa que venha a intentar contra a sua vida. Deus é contigo. E se Deus é contigo, ninguém vai parar a obra que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe.